Olha, a galera tá comentando bastante disso daqui nos comentários, já começou antes da live, já tava interagindo nisso, então se quiser já pode mandar a bronca aí do que rolou. Tá bom, rapidinho. As informações que eu colhi são as seguintes. Primeiro, o doutor Ivan Grava pediu demissão na sexta-feira. Por que ele pediu demissão na sexta-feira e por que causou tudo isso? Claro que o estopim, o que eu porei é o seguinte, a gota d'água foi sim uma divergência sobre essa situação do surto de Covid-19 dentro do Corinthians agora, esse último surto, tá? Mas foi a gota d'água. De uma maneira cronológica, já havia uma certa desconfiança sobre o trabalho do doutor Ivan Grava dentro do clube. Pessoas que já não confiavam muito nas decisões, nos tratamentos escolhidos, em algumas outras questões. Me relataram até aquele caso do Cássio em Curitiba, quando o Cássio parece que já tinha sentido alguma coisa durante a semana, foi para o jogo, levaram só 2 goleiros. E parece que o Ivan teve importante opinião sobre isso. Chegou lá, o Cássio sentiu no aquecimento, jogou o Walter. Ficou só o Cássio. Se precisasse, ia ter um goleiro lesionado. No dia seguinte, o Cássio foi diagnosticado com uma contratura e foi afastado. Então, assim, ali, segundo me falaram, até rolou cogitar uma demissão do Ivan Grava. Continuou. Já rolava algumas dessas divergências e tudo mais, falta de confiança. Tá, tudo bem. A relação já era desgastada. O caso do surto gerou uma certa bronca, insatisfação do Ivan Grava com os jogadores não estarem cumprindo com os protocolos, com as orientações dos médicos, né? A gente teve os casos de jogadores que foram para o resort, lá o Jô Otero, o Mosquito, mas há relatos internos, sem provas, né? Sem ninguém postar no Instagram, de vários desses comportamentos, como festinha, visitando parente, amigos, reuniões, sem máscara. Eu recebi até foto de jogador em festa em apartamento, enfim. E isso aí estava incomodando o Ivan, como médico, as orientações não eram seguidas e os jogadores não estavam ali cumprindo e tal. Mas o que me passaram é que ele em nenhum momento levou isso à direção. Então a direção nessa hora lava as mãos. Aí, o que aconteceu? A gota d'água foi essa semana, quando eu cheguei até a escrever semana passada que alguns jogadores do Corinthians poderiam reforçar o time contra o São Caetano, porque o 10º dia, né, após a primeiro lá, a contaminação, a confirmação da Covid-19, os primeiros sintomas, confirmou que é Covid. Depois de 10 dias, as autoridades de saúde autorizam, né, permitem com que os jogadores possam voltar a jogar, se eles estiverem bem, né, porque aí o risco de transmissão já é ínfimo. E o que aconteceu? Alguns jogadores começaram a demorar 11, 12, 13 dias para voltar, porque o Ivan estava segurando. Ele foi questionado por que disso. Por que os caras não podem voltar no 10º dia? O time precisa. E ele apresentou os argumentos dele, como médico, de que entende que aquele era o melhor procedimento, que era melhor ter cautela, que seria melhor para os jogadores, para a recuperação, enfim, apresentou os argumentos dele, mas os argumentos não foram aceitos e o clube pediu para seguir a risca. São 10 dias, se o cara está bem, então põe de volta. E aí já com essa história toda aqui que eu contextualizei, saturado, incomodado com a maneira como está acontecendo tudo lá hoje em dia, mais essa falta de confiança, relação desgastada, ele está lá desde 2014, e falou, bom, se não for do meu jeito aqui, do jeito que eu estou querendo, como responsável pelo departamento médico, se não tenho esse respaldo, então eu estou fora, eu saio. E aí ele resolveu pedir demissão, e foi isso que aconteceu. Então você tem ali uma relação bastante desgastada, já havia uma certa falta de confiança, ele foi questionado, os seus argumentos não foram bem aceitos, e ele, então, muito incomodado, já principalmente com a postura dos jogadores e também da direção sobre esse caso, ele decidiu pedir demissão e sair. Foi mais ou menos isso que aconteceu, viu, Morales? Boa, Salazar, aí a galera tá bastante interagindo. Tem aqui o Waco Channel aqui perguntando aqui, ó. Você não acha que o Duílio dava mais a cara quando era diretor do que agora quando presidente? Tá meio sumido. Eu até acho, inclusive falei sobre isso com pessoas do clube, mas tem uma situação aí. Por causa do surto de Covid, muita gente saiu, como vocês sabem, né? Então, as informações que eu tive é que nas últimas semanas o Duílio tá lá, às vezes, ajudando a empurrar o gol para o lugar, sabe? Assim como todos os outros funcionários que ficaram, tá todo mundo bastante sobrecarregado, ficando muitas horas a mais no CT por causa disso tudo, muita coisa para resolver. O que foi passado para mim é isso, de que ele está assumindo muito mais do que ele deveria assumir por causa do afastamento de muita gente. Mas eu concordo que o Duílio
deu uma afastada, assim, tá na hora de voltar, tá na hora de dar a cara. E eu preciso ir, meu amigo, acho que eu passei aqui, eu deixo a repercussão com o pessoal aí com você, tá bom? Fechou, Salazar. Obrigadão aí pela participação. Tamo junto, um abraço aí, bom trampo. Tamo junto, valeu.